sabe, na posição de primeiro secretário. E nós estamos aqui hoje para a terceira conferência, né, do nosso 14º CBLA, que é intitulada Dinâmicas Diárias de Poder e Transformação, questões persistentes para os estudos da linguagem no campo aplicado. E para isso nós temos aqui, né, para ministrar essa conferência para nós, a professora Joana Plaza Pinto, que é professora titular da Universidade Federal de Goiás e pesquisadora do CNPq. Quero, antes de apresentar a professora Joana, né, se é que isso ainda é preciso, quero destacar a minha felicidade, a minha alegria de estar agora nessa mesa com a Joana, que sem dúvida é uma das intelectuais da linguística aplicada do Brasil que mais contribuiu para a minha formação intelectual, né? Então, é uma honra, para mim é um momento histórico, na minha própria história pessoal, né? Então, quero registrar isso, né? A professora Joana é doutora pela Unicamp e fez parte dos seus estudos doutorais também na Escola de Altos Estudos Sociais. Depois disso, ela realizou estágios pós-doutorais no Núcleo de Estudos de Gênero PAGU na Unicamp, no Veblen Center da Universidade de Tilburg, na Holanda, no Centro de Antropologia, no Departamento de Antropologia na Universidade de Colômbia, mas o fato é que desde 1998 a professora Joana Plaza Pinto tem concentrado seu trabalho acadêmico no desenvolvimento de uma abordagem feminista crítica, que investiga a relação entre atos de fala e uma série de problemas relacionados a identidades, nisso que a gente tem chamado de sistema mundo moderno colonial, né? Desde a publicação, ainda no início dos anos 2000, né, daquele verbete A Pragmática, naquela introdução à linguística domínios, você lembra, Joana? Introdução à linguística domínios e fronteiras, que fez parte da formação de muitos de nós, aqueles 3 livrinhos, né, daquela disciplina de introdução à linguística, né? Desde aquele verbete, o que a Joana pensa tem influenciado a nossa área, né? Depois, com conexões teóricas entre performatividade, corpo e identidades, lá na Delta, em 2007, né, com um extrato da sua tese de doutorado, e depois também com ideologias linguísticas e instituições de hierarquias raciais, publicado um pouco depois, em 2017, se não me engano, na ABPN, né, a revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Depois com barreiras ou pontos de inspeção, né, a Joana tem mais de uma década pesquisando mobilidade e os problemas linguísticos, discursivos, semióticos que isso traz, e ainda mais recentemente com Algo Fora da Nova Ordem Interacional, né, publicado em Linguagem e Discurso, né, com a Amanda, que está aqui com a gente, né? E, bom, sem mais delongas, acho que esse momento é importante para nós, essa conferência, porque se tem algo que a linguística aplicada contemporânea tem feito, é nos ensinar que, para além de pensarmos em teorias, né, ou pensarmos em metodologias, é preciso pensarmos sobre as teorias, no sentido de que as nossas próprias teorias e metodologias precisam estar também como alvo da nossa reflexão, né? O modo como nós pensamos, o modo como nomeamos os nossos problemas de pesquisa, os sujeitos que fazem parte das nossas pesquisas. E a Joana tem contribuído para isso. Mas antes de passar a palavra para ela, eu queria, talvez poeticamente, simbolicamente, trazer aqui uma outra voz que eu sei que importa muito também para a Joana, né? Vozes que importam, né? Que é da J. Mombassa. A J. Mombassa diz algo assim: não vão nos matar agora, porque ainda estamos aqui, com nossas mortas amontoadas, clamando por justiça em becos infinitos por todos os lugares. Nós estamos aqui e elas estão conosco, ouvindo esta conversa e nutrindo o apocalipse do mundo de quem nos mata. Já não temos tempo, mas sabemos bem que o tempo não anda só para frente. Não vim aqui para cantar a esperança. Não temo a negatividade desta época, porque aprendi, com os óculos de Denise Ferreira da Silva, que menos com menos dá mais. E, portanto, nossas vidas negativadas se somam e se multiplicam à revelia.
Então eu vim para cantar a revelia. Com vocês, Joana Plaza Pinto. Olá. É um pouco inesperado, assim, não ter uma mesa, então eu não sei se eu vou conseguir. Vamos ver como é que fica a performance. Danilo, muito obrigada, porque é como se você já tivesse começado a minha fala. Então vamos lá, né? Então, eu agradeço muito esse convite. Eu vou ler o texto, porque eu tenho um problema com o tempo. Para mim, essa é uma oportunidade de fala privilegiada, porque eu ganho aqui um relativo silêncio generoso de vocês, não necessariamente da atenção, né? Já que certamente eu vou disputar com celulares, notebooks, outras fontes que são muito mais atrativas do que uma comunicação oral centrada numa única pessoa, numa sala hierarquicamente organizada. Recebo também uma responsabilidade de falar alguma coisa relevante que faça jus a diferentes expectativas que trouxeram vocês aqui. Ainda que eu esteja na companhia desse super cuidadoso mediador, essa responsabilidade ela pesa sobre mim como objeto de uma referência singular definida do nome que integra essa conferência. Essa referência, ela pressupõe uma unicidade. Então, como é esperado, eu falo aqui sozinha. Mas eu não devia. Eu não devia falar sozinha por várias razões, mas eu vou destacar apenas duas. Primeiro, essa fala é fruto de uma experiência de práticas coletivas de ensino e pesquisa, construída ao longo de algumas décadas com minhas companheiras de grupo feminista e também com pesquisadoras que orientei durante sua formação, tanto na graduação, no mestrado e no doutorado. Tem até algumas delas aqui. Muitas dessas pesquisadoras continuaram fazendo atividades juntas, mesmo depois do fim do processo formativo, e não apenas comigo, mas entre elas e com outras pessoas que fomos conhecendo e convivendo no caminho. Então, algumas delas são minhas companheiras de autoria, na divulgação de nossos achados e reflexões. Eu agradeço imensamente. Eu não sou nada sem essas pessoas, e com quem tive incontáveis conversas que impulsionaram meus interesses e argumentos em direções muito mais interessantes do que eu faria sozinha. Uma segunda razão é que, além das minhas companheiras de pesquisa, muitas outras vozes e algumas pesquisadoras e pesquisadores que eu tanto admiro estavam engajadas, foram importantes para as minhas ideias, né? Porque uma parte significativa dessas vozes estão engajadas nas contradições e dilemas de suas experiências de pesquisa com grupos, comunidades, populações. Uma outra parte dessas vozes são pessoas que conviveram comigo em diferentes momentos, enquanto eu me perguntava o que é que está implicado no uso linguístico em condições de mobilidade territorial e digital. São pessoas que conversaram comigo em diferentes situações e tiveram que assinar um termo de consentimento para que nossas conversas fossem citadas em diferentes contextos, como este, e que suas imagens fossem distorcidas em aparições públicas como esta. Eu fui treinada, cobrada e vigiada para dar um status separado a essas pessoas ao longo do meu percurso. A certa altura, senti a necessidade de uma reflexão sobre o meu treinamento em pesquisa, um treinamento que demandava um status separado para as pessoas com quem eu conversava. Um treinamento que naturalizava certos modos de comunicação oral em salas hierarquicamente organizadas, um treinamento que demandava certo funcionamento perfeitamente metaforizado pelo sistema solar, algumas estrelas orbitadas por alguns planetas
meteoritos perdidos entre uns e outros e assim por diante. Um treinamento também acompanhado de ações naturalizadas, dúvidas, desconfortos e algumas pegadas críticas que segui. Acho que essa reflexão me levou a reconhecer uma perspectiva política em pesquisas engajadas, quando eu via perspectiva política apenas no movimento feminista, no qual eu me engajei muito antes de fazer pesquisa. Eu acho que eu dei sorte de testemunhar uma convergência de eventos que moldou os estudos no campo aplicado do Brasil. Uma parte importante desses estudos proporcionaram uma virada reflexiva central para o desenvolvimento de ideias críticas, engajadas e indisciplinadas, que transformaram definitivamente as formas como encaramos a linguagem e seus efeitos na vida social. O corpo crítico dessa produção impactante tem sido reconhecido, revisado e há 2 décadas tem inspirado gerações de pesquisadoras, entre as quais eu me incluo. Meu objetivo neste trabalho é apresentar questões persistentes que foram se formando em minhas pesquisas ao longo dos anos, depois que eu tomei o caminho dessa virada reflexiva. Acho que já comecei a fazer isso desde o primeiro minuto da minha fala. O título que eu escolhi não é descritivo, é apenas um convite às pessoas que puderam estar aqui presentes para me ajudarem a pensar sobre essas questões, que são questões persistentes para mim, talvez para uma parte da pequena comunidade científica da qual faço parte. Para fazer sentido das minhas questões, eu usei 2 estratégias. Primeiro, seguindo o epítome da educação feminista, eu tomo o desaprendizado como bom aprendizado. E, em desaprendendo, o meu segundo gesto é buscar a diversificação de palavras bem enraizadas, chamando pela descolonização. Ou, como a filósofa Denise Ferreira da Silva prefere, pelo fim do mundo como o conhecemos, ênfase no conhecemos. Para o desaprendizado, me inspiro numa longa tradição feminista estraga prazeres, de duvidar do conhecimento hegemônico e dos limites da nossa imaginação. Assim como me inspiro no esforço das feministas e teóricas queer de recalibrar as categorias de diferença. Faço isso, como sintetizou a pesquisadora creepy e queer Mel Chen, pedagogias alternativas ou decoloniais de fato exigem a rejeição de tipos de controle que forçam um desejo de coerência. Aprender bem, para mim, é desaprender esses tropos. Desaprender meu treinamento de pesquisa, desaprender diferentes formas de distanciamentos, desaprender diferentes formas de anonimização, que são também invisibilidades, desaprender o silêncio sobre desconfortos, desaprender o medo da complexidade ser entendida como confusão, desaprender as hierarquias de avaliações de importância, desaprender a submissão a limites institucionais, desaprender o desejo de coerência também no desaprendizado. Muita coisa para desaprender. E para não cair num niilismo conformista e aceleracionista, uma forma muito frequente da crítica feita por pessoas brancas como esse desaprender precisa ser potencializado por palavras diversificadas, enraizadas na história de quem não pode se dar ao luxo de se conformar, que nos fortaleça como um alimento e torne nossa palavra também enraizada e forte, como diz Célia Chacriabá na sua dissertação de mestrado. Cada palavra que é dita é um alimento, porque tem a potência de alimentar as pessoas. Há coisas que a gente tem vontade de comer sempre no nosso dia a dia, repetir, por exemplo, arroz e feijão. Mas o alimento só é rico se a gente trouxer diversidade. Não é também com a palavra. Assim também é com a palavra. Quando sabemos da origem do alimento que comemos, sabendo onde foi plantado, sabemos
que aquele alimento é forte, pois conhecemos a origem de suas raízes. Assim também é com a palavra, que eu falo a partir desse enraizamento que a orienta. Palavras que temos vontade de ouvir ou ler no nosso dia a dia. Palavras que são nosso arroz com feijão, também palavras que diversificam e enriquecem a nutrição das nossas conversas. Palavras cuja origem está enraizada em solo fértil e heterogêneo, sem agrotóxicos nem agronegócio, ou seja, palavras geradas sem o compromisso com a produção padronizada que visa lucro e acumulação. Palavras geradas em solo cultivado há gerações em meio à floresta, a convivência com outros seres que também contribuem com essas palavras. Palavras fertilizadas pelos viventes e não viventes que estão persistindo no mantra cronotópico que eu repito para mim mesma todos os dias. Nem sempre foi assim, nem tudo é assim. Influenciada pela argumentação de Maria da Cavalcante, que infelizmente não está aqui para ouvir eu citar, né? Vou apresentar as minhas questões em duas formulações metodológicas e metateóricas, né? A primeira formulação de questões é sobre metodologias. Considerando a chamada crise da pós-verdade, né, ao redor do mundo, e a necessidade urgente de discutir com a sociedade o direito e a importância da pesquisa, como o processo e os procedimentos metodológicos que adotamos podem fazer parte da transformação da vida social? Essa é uma pergunta para mim muito importante. Engajamento e compromisso ético já foram bastante discutidos em inúmeros trabalhos, incluindo o da Maria da Cavalcante, que eu mencionei, além de outras inspirações que temos aqui. Eu dou como certo que compartilhamos esse compromisso e cuidado ético. Meu interesse é bifurcar nossos compromissos e engajamentos em questões e aberturas para uma prática materialista de leitura e interpretação imaginativa que eu começo a tatear na obra magnífica de Denise Ferreira da Silva. Ela diz: o que estou propondo, então, é uma abordagem da leitura como uma prática materialista que inclui a imaginação do que acontece e aconteceu, bem como do que existiu, existe e existirá de outra forma, tudo e ao mesmo tempo. Essa autora desenhou essa abordagem para ler as mortas, com M maiúsculo, ou os mortos, eu traduzi as mortas, tá? Como um método para a crítica do capital global. Ela explica que a função dessa leitura é a seguinte: as palavras das mortas têm força ética, tudo para todos. Pois se a carne guarda como marca e sinal a violência colonial, a carne em decomposição das mortas devolve essa marca ao solo, e as mortas então permanecem nas próprias composições de qualquer coisa, sim como matéria-prima que nutre os instrumentos de produção, o trabalho e o próprio capital. É assim que a escrava ou a nativa morta vive no e como capital. É uma metodologia para construir conhecimento que visa não deixar de fora o que aconteceu quando buscamos saber o que acontece, nem limitar a imaginação ao que existe, examinando tanto a composição do solo por onde pisamos na pesquisa, quanto o que está lá decomposto, tanto como matéria transformada, nutrindo as condições em que vemos e fazemos pesquisa hoje. Quando pesquisamos, muitas vezes somos treinadas a descrever e interpretar criticamente o que encontramos, especialmente nós que gostamos de uma etnografia e sofremos de um certo fetiche empirista. Eu tenho esse fetiche, confesso, né? Eu pergunto, nesse fetiche, o que é manifesto, né? O que aparece nesse fetiche? Já depois de tantas críticas, eu ainda escuto. O que o dado afirma ou nega? Meus dados eu escuto. Minhas gravações, minhas participantes.
Meu repositório de pesquisa agora online. Esse fetiche, ele manifesta uma relação de posse com produções registradas de outras pessoas. Cada arquivo digital ou caderno de notas tratado como informação crua, cada vez mais descontextualizada a cada passo do percurso de registro e guarda, registros à disposição como prova das nossas análises e seriedade dos nossos trabalhos. Registros apresentados como um acontecido cada vez mais distante do que aconteceu. Nesse fetiche empirista, na contraface do manifesto, encontramos o que é recalcado, o que não é registrado, as conversas antes do gravador ou da câmera ser ligada, ou os posts que não printamos, documentos que nem olhamos. O que não é posse, que não tem dono, são os afetos de todo tipo que não controlamos. Aquilo que sabemos e fingimos não saber, ou fingimos que sabemos o seu inverso. Os não ditos ou malditos das hierarquias e desigualdades entre nós e as pessoas que encontramos, o que permanece não contado na história dos dados. As condições históricas que possibilitaram aquele caminho etnográfico específico, tudo que não sabemos como lidar e que escondemos no desejo de controle e coerência. Em alguma medida, esses recalcados, eles são reelaborados como culpa e voltam muitas vezes no nosso imaginário sobre compromisso e engajamento. Especialmente nós, pessoas brancas, nos sentimos culpadas pelos privilégios e ficamos reelaborando o recalcado como salvacionismo. A culpa, ela individualiza nossas ações e resume as ações de pesquisa a uma faixa de julgamento bastante restrita, subjugada à racionalidade, nossa velha conhecida, a ser submetida ao escrutínio de algum comitê de ética ou à avaliação das nossas reduzidas comunidades de pesquisa. Ainda que seja importante defender que as pesquisas sejam desenvolvidas com preceitos éticos mínimos, não estou sendo contra, neste momento eu não estou interessada nisso, mas sim em perguntas difíceis sobre implicação e reparação, que eu não sei como respondê-las. Uma primeira pergunta, é por isso que eu trouxe aqui, né? Uma primeira pergunta é: como a posição que eu ocupo está implicada na produção do mundo como o conhecemos? Essa pergunta, ela deixa minha cabeça latejando e eu vou ensaiar uma forma de responder seguindo paisagens e sedimentos, caminhos no tempo e no espaço. Eu e algumas pessoas aqui presentes, né, eu também, estou numa universidade que foi instalada em 1960 como uma decorrência das forças modernizadoras na região centro-oeste, com seus trilhos de trem, sua marcha para o oeste e, finalmente, a proximidade com o poder da capital em Brasília. Por forças modernizadoras, entendam: expulsão, ocupação, extração, deteriorização, sob a égide da racionalidade e do humanismo, mistura que costuma ser chamada de desenvolvimentismo. O campus, onde fica a minha sala de trabalho, ele foi construído em 1973, no bojo da reforma universitária de 1968, feita pela ditadura militar. E ele fica no meio de uma bifurcação de rios, do rio Meia Ponte e do maior afluente dele na região, que é o Ribeirão João Leite. Muitos ribeirões serpenteiam as áreas de planalto da região, criando planícies de bacias em torno do Meia Ponte e fundos de vale.
Essas águas, hoje poluídas, correm para o rio Paranaíba, que deságua na foz do Paraná, e de lá para o Prata e o Oceano Atlântico. Vocês podem imaginar que, obviamente, deve ter sido uma região propícia para a habitação humana. E de fato foi, pois até meados do século XVIII eram os Mbengonkre, conhecidos como Caiapó, que circulavam pelas águas e terras da região. Onde antes viviam grupos do povo Mbengonkre, agora tem o UFG. A bifurcação das águas, onde fica o UFG, e se localiza, onde fica o UFG, se localiza no centro do que é chamado hoje o estado de Goiás. Mas antes disso, entre 1722 e 1850, ocorreu o que a gente conhece como Expansão Bandeirante, liderada por Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Muito antes que a racionalidade desenvolvimentista ocupasse a bifurcação das águas, era a extração pura e simples de ouro que movia a ocupação do Planalto Central. Primeiro, houve tentativas de escravização indígena, seguida da política pombalina de aldeamento e, finalmente, a luta aberta que levou à destruição do grupo, que resistiu bravamente na região até o início do século XX. Outros povos indígenas que também viviam e prosperavam no caminho entre São Paulo e as minas de Cuiabá, especialmente os boi, hoje também chamados de mororo, tiveram destinos similares. Todas essas estratégias que eu descrevi, entre aspas, atingiram os povos Mbengonkre e boi na região e podem ser vistas nessas gravuras desse alemão aí, o Rugendas, que esteve no Brasil durante a famosa expedição Langersdorf. A iconografia colonial mereceria muitas outras horas de reflexão, mas a gente vai para frente. O caminho que liga São Paulo a Goiás foi chamado de Estrada Anhanguera, desde meados do século XVIII. Este caminho do meio dessa imagem aí, em linha reta, né? Então, é de 1673, mais ou menos, esse caminho, que começou a desviar dos caminhos que nessa imagem são pontilhados, que dependiam dos rios. Agora, em 2025, enquanto a gente está aqui, Anhanguera é o nome da SP-330. É a rodovia Anhanguera. O nome fica por lá como se fosse uma memória. Sua imagem é um rastro de ferida aberta da Mata Atlântica até o Cerrado, um rastro vermelho de sangue indígena e de africanos escravizados. No centro da cidade, onde está a minha universidade, tem uma estátua do Anhanguera, inaugurada em 1942. Outro dia, né? Cujo título é Monumento aos Bandeirantes. Sabe quem é que idealizou a estátua para presentear o povo goiano? Foi o Centro Acadêmico 11 de agosto da Faculdade de Direito da USP. Isso mesmo, parece que a rodovia Anhanguera ela foi usada para trazer uma estátua do Anhanguera, presenteada por estudantes da Ada, onde antes viviam os Mbengonkre. A estátua fica lá como uma consciência colonial, não só encobrindo o rasgo bandeirante, mas também o colonialismo interno e o papel das universidades nisso tudo. Hierarquias entre estados, hierarquias entre universidades, hierarquias entre conhecimentos, hierarquias entre corpos. Olhem. Como é que é? Olhem que pouco surpreendente a composição da delegação de universitários paulistas numa visita a Goiânia em 1938, como parte do processo de preparação para a construção e doação da estátua. Este retrato aí que vocês estão vendo, assim como outros documentos sobre a construção, a oferta
e a instalação da estátua estão disponíveis no Centro de Informação, Documentação e Arquivo da UFG, doados pela família de um tal Antônio Silva Cunha Bueno, um dos rapazes que está nessa foto, eu não sei qual. Bueno, pode ser que essa foto, essa estátua, assim, seja um tipo de álbum de família multimodal, né? Pode ser não, pode ser só coincidência, eu fui checar não. Mas eu espero que nos faça admitir que a expressão colonialidade não é uma categoria abstrata sobre uma história que passou e que nos afeta vagamente, bastando um reconhecimento consciente para que nossas pesquisas mudem de rumo. A colonialidade é um problema da dialética entre consciência e memória. E, é claro, vou usar a Lélia Gonzalez para pensar isso. Ela diz: como consciência, a gente entende o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. Eu gosto desse final, é bem irônico. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como o não saber que conhece, esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção. Consciência exclui o que a memória inclui. Daí, na medida em que é o lugar da rejeição, consciência se expressa como discurso dominante, ou efeitos desse discurso numa dada cultura, ocultando memória, mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura. Por isso, ela fala através das mancadas do discurso da consciência. O que a gente vai tentar aqui, ela fala, é sacar esse jogo das duas, também chamado de dialética. E no que se refere a gente, a criolada, ela diz, a gente saca que a consciência faz tudo para a nossa história ser esquecida, tirada de cena, e apela para tudo nesse sentido. Aí ela diz a frase mais importante do conjunto, né? Só que isso está aí e fala. Temos essas mancadas do discurso também no hino de Goiás. Objeto recentíssimo, sim, já do século XXI, esse que a gente está agora. Foi feito em 2001 para substituir um hino de 1919. Talvez não pode ser pior. Sou grata ao Cláudio, um pernambucano em terras goianas, que me mostrou essa peça de alienação. Eu nem sabia, confesso, nunca tinha cantado. E eu estudei a vida toda lá. Esse hino pode ser chamado de... Tudo bem, eu estava fora da escola já, né, nessa época. Este hino pode ser chamado de sintomático ou de cínico. Podem escolher. Eu não vou ler. Nele, o Festival de Violências Coloniais e Patriarcais é sintetizado numa mancada poética atrás da outra. Podem negar à vontade, mas está aí e fala. A natureza dorme no cio. Como assim? O que será, né? O que isso quer dizer? Talvez esperando passivamente para ser violada. Talvez um anhanguera malicioso e mágico venha até ela. Ele bota fogo até em rio. Nesse cenário de devastação, ainda dá tempo de índio pegar canoa e fugir? Acho que não. Para onde? Por um malabarismo de encobrimento que só a consciência colonial pode produzir, a terra é fruto de paz e recanto. Como é que é? Fruto de vida e recanto de paz, eles falam. Vida de quem? Certamente não dos Membengoncre ou dos Boi, cujos remanescentes nem aparecem mais nos mapas de terras indígenas de Goiás. Não estão aí. E lutam hoje em dia para sobreviver nos territórios do Mato Grosso, em meio ao agronecronegócio, ao crime organizado
e ao evangelismo missionário. Também não é vida para os Inã Carajá de Aruanã, ou para os Tapuio do Carretão, ou para os Avacanhoeiros de Minaçu. Povos indígenas confinados em pequeníssimos territórios demarcados no norte e nordeste do estado de Goiás, como quase não se vê nos mapas, nesse mapa, a gente mal consegue identificar. Há muito foram apagados deste mapa os Caiapó do Sul, nome pelo qual eram conhecidos os Memengontre, que circulavam no rio Meponte, onde fica a bifurcação da UFG. Eles iam certamente até o Paranaíba. E talvez, quem sabe, eles se encontrassem com os Guarani no Rio Paraná, para negócio ou para luta, mas, antes de tudo, livres. E que terra de paz é essa, sem paz para nenhuma dessas populações indígenas, nem para as populações pretas e pardas rodeadas pelo braço do Estado, nem paz para quilombolas em lutas por seus territórios? Há reações que confrontam esses discursos dominantes e fazem emergir memórias, como algumas pichações que acontecem, por exemplo, na estátua do Anhanguera, várias vezes, manifestações contra a estátua. Uma delas, inclusive, registrada nesse documentário que está no YouTube, Nenhum Genocida de Pé, né? O hino foi escrito por um professor universitário. Então, obviamente, não há paz para jovens dessas populações que chegaram à universidade, para confrontar essa consciência colonial fundada na ocupação, extração, destruição e morte, trabalhada no encobrimento e esquecimento. Estudantes indígenas, quilombolas e negras se organizam em manifestações, mas também no curso de educação intercultural, que é uma demanda, e outras disciplinas focadas nas suas demandas. O certo é que não há paz. Talvez vocês estejam se perguntando o que isso tudo tem a ver com metodologia. Então, lembre-se, as minhas perguntas são hoje sobre implicação e reparação. Eu espero ter deixado bem explícito nessa perambulação histórica pelo território da minha universidade que a posição que eu ocupo está implicada na violência colonial passada e em andamento. Aí eu sigo uma outra pergunta que a Povinelli faz. Como podemos pensar em alianças com outras pessoas forjadas a partir de histórias de desapropriações, sem esquecer que nem todos compartilhamos as mesmas sedimentações da história dessas desapropriações? Então, primeiro e antes de tudo, reconhecer a posição que ocupamos no território e na história, e a nossa inserção nas estruturas de branquitude da história do colonialismo. Segundo dados abertos do perfil docente da UFG, de 2022, são 40% de pessoas autodeclaradas brancas na docência da UFG. Pouco, né? Eu achei 40% é pouco. Mas, evidentemente, os brancos estão escondidos nos recalcitrantes. De 2.868 docentes na base de dados, 41% não quiseram declarar sua cor ou raça. Então, eu acho que eu vou juntar os dois. Eu sei que, estatisticamente, eu devia fazer uma proporcional, mas eu vou fazer juntado, tá? Porque aqui é... E eu vou especular que nós temos 81,3% de pessoas brancas na docência da UFG. Sobram ridículos números para o restante da população, né? 2,82% são pessoas pretas e 13% pardas, que a gente merece um comentário, não vou fazer. Evidentemente, e os ínfimos, não dá nem para ver, né, gente? 0,10% são indígenas. Lá na minha faculdade, inclusive. Nem dá consistência numérica para aparecer no gráfico, tá vendo? Mas, se bobear, deve ser uma porcentagem maior que a USP.
Eu não sei, também não fui checar. A situação não é muito diferente em relação ao financiamento. Tá? Por exemplo, a agência que financia minha pesquisa e também esse evento bacana aqui, ela beneficia quase 60% de pessoas brancas com seus recursos para a UFG. Não? Os dados seguem a tendência do perfil da instituição, ou seja, algumas precisam lutar para a permanência e outras simplesmente permanecem. Ou sempre estiveram lá porque tiram vantagem dessas estruturas, mesmo que não estejam no controle das alavancas que governam a manutenção, navegação e interrupção desses modos de distribuição dos efeitos do poder, ou do poder de afetar um terreno particular da existência, como diz a Povinelli. São essas alavancas que precisam ser recusadas. E como? Revendo seriamente, eu vou propor a metodologia como espaço de implicação mútua e reparação. Metodologia, nessa minha fala, tem a ver com voltar à história, que não foi escrita, em busca da emergência da verdade que se estrutura como ficção, como diz a Lélia Gonzalez, sem esquecer como estamos implicadas nessa história. Então, como construir conhecimento para a reparação das histórias de desapropriação, extermínio e extração. Aqui eu sigo um argumento da Denise da Silva sobre a limitação da reparação como um debate sobre determinada quantia, que corresponda ao que o capital mercantilista ou o capital industrial adquiriram através da expropriação colonial desde o século XVI. E eu vou usar o trabalho dela, porque ela relê reparação como uma reconstrução do mundo através da restauração do valor total, sem o qual o capital não teria prosperado e do qual ainda se sustenta. Então, no campo da linguagem, qual foi o valor que foi retirado para o capital prosperar? Eu vou experimentar a seguinte resposta, por enquanto, né? Espero que a gente ache outras. Foi a própria experiência de linguagem, foi o valor da voz, tomando voz nesse sentido, dado por esse grupo de autores indígenas canadenses. Né? Nós igualamos voz com agência. Não é simplesmente uma experiência intelectualizada de identidade, não se trata de língua em um sentido geral ou abstrato, mas uma experiência incorporada de pertencimento e responsabilidade. Nós temos experimentado, inventado, imaginado coletivamente formas que proporcionem condições de desfazer os treinamentos de pesquisa que recebemos e de produzir um desconhecimento, o que causa muitas inseguranças e medos, que lutamos para não nos paralisar. Temos tentado produzir uma redistribuição da materialidade semiótica em contextos de pesquisa, ou seja, uma redistribuição das condições materiais para produzir significados, redistribuição de objetos, de turnos, de controles de tópicos, de repertórios e assim por diante. Esses experimentos são oficinas feministas que seguem alguns princípios. Eu vou passar rapidamente. Só a horizontalidade, a ideia de que a gente não trabalha num ambiente hierarquizado, né? Todo mundo no mesmo nível. Reflexividade, então todo mundo tem tempo para refletir. Afetividade, sem negar os afetos que emergem. Singularidade da experiência, cada uma tem o tempo ininterrupto de fala, sem julgamento. Historicidade política da experiência, que é uma etapa síntese, que as pessoas são convidadas a refletir sobre os produtos e tentar ver o que é que aquelas histórias e sentimentos aproximam e como é que, naquela história de poder, a gente é localizada.
Nas avaliações das oficinas, todos lamentam a falta de condições cotidianas na universidade para seguir esses princípios, seja por falta de espaço de escuta, seja pelo julgamento e hierarquização das práticas linguísticas ou dos corpos de quem fala. As oficinas também têm promovido a flexibilidade semiótica e intersubjetiva, com forte destaque para posições críticas diante de ideologias linguísticas modernas e para conexões subjetivas entre corpos vulneráveis aos mesmos contextos. As oficinas produzem uma espécie de contrapeso nas condições linguísticas passadas ao fazer circular diferentes tipos de conhecimentos presentes, produzidos por corporalidades múltiplas e, ao mesmo tempo, produzem condições de hospitalidade linguística, numa abertura afetiva a modos plurais de falar, escrever e fazer, e potências de transformar. Bom, a minha segunda formulação é teórica. Sobre isso, eu tenho pouco a dizer. Pode ficar tranquilo, eu estou acabando. Na violência colonial em andamento, cada vez mais, muitas populações são deixadas para trás do ativo capitalista, deixadas nas zonas de sacrifício da predação capitalista, negligenciadas pelos discursos e promessas modernas. Essa guerra sem fim não tem ocorrido sem guerrilhas, desde os tempos coloniais, oficialmente coloniais, né? Muitas populações estão discutindo essas questões contemporâneas de poder, produzindo conhecimentos para persistir em seus modos de vida e lutar pela continuidade de suas comunidades. Como produzir com essas comunidades categorias teóricas e de análise contra as formas de poder que mantêm um pequeno grupo de humanos no poder? Muito pequeno, 3.000 multibilionários no mundo. Como reconhecer e se aliar a esses conhecimentos? Então, assim, eu vou terminar dizendo que eu posso soar ingênua, quando talvez eu devesse me manter cada vez mais desconfiada, mas depois de refletir sobre a história da posição que eu ocupo, eu acho que a resposta a essas perguntas, elas são óbvias, não fáceis, só óbvias mesmo. Em sua crítica contundente às estruturas da branquitude nas universidades britânicas, a pesquisadora do povo Métis do Canadá, Zoe Todd, ela fala assim, que ela fala em aspectos estruturais rotinizados do espaço público, assim chega na branco, e não esquece que a reprodução dessas rotinas é citacional. Ela diz, deve-se citar homens brancos para chegar lá. Ela pergunta, se as universidades ainda não estão prontas para desafiar a supremacia branca, algum dia estarão? Em sua discussão, ela faz sentido da defesa da Sarah Ahmed pela rebelião citacional, pois ela fala em relacionalidade ética, ela envolve a reciprocidade de pensamento, que requer prestar atenção a outras pessoas que estão falando ao nosso redor. Em seu trabalho crítico de 20 anos atrás, a Marida Cavalcante, ela argumenta que para o contexto indígena é necessário reler teorias e arcabouços teóricos criados e estabelecidos dentro de contextos outros, onde sequer se imaginam que sejam essas minorias. Ela está falando de teorias do norte global, né? Mas principalmente que as pesquisas sejam feitas por eles, né? Se há algumas décadas atrás os textos legítimos vinham do norte global e faziam sentido tentar relê-los à luz das experiências de pesquisa comprometidas e eticamente engajadas, agora o sentido só pode ser a leitura da produção de intelectuais, das que eram chamadas minorias, publicados em forma de livros e artigos, dissertações e teses. Nesse tempo que se passou, mais de 2 décadas, intelectuais indígenas e quilombolas, assim como intelectuais negras que têm sido relançadas, como é a obra da Lélia Gonzalez, e novos, ou nem tão novos, lançamentos de dezenas de intelectuais negras na América Latina e outras partes do mundo, continuam sendo lançados e produzem sobre os mais diversos assuntos. Tem uma produção indígena maravilhosa sobre primatas da Amazônia, sobre ecologia, que é muito
potente, muito potente, dentro da ecologia. Aqui eu destaco apenas algumas, eu vou mostrar, das muitas produções que têm me ajudado a pensar como produzimos conhecimento, as custas de quem, sob que circunstâncias, para fazer o que com isso, incluindo questões históricas, epistêmicas, inclusive questões epistêmicas na produção de corpos e territórios, e também como, afinal, tudo isso tem a ver com linguagem, afeta a produção do conhecimento e dos estudos da linguagem, né? Essas são apenas algumas das referências que eu li ou reli recentemente enquanto fazia esse texto. A lista do que tem sido produzido não é pequena e eu conto que eu vou receber certamente muitos alertas e dicas sobre novas discussões. E eu todo dia penso que eu queria ter 3 vidas para ler tudo que é produzido e não tenho tempo. Então, como esses artigos que eu tomei conhecimento, alguns dias antes de vir antes de terminar o texto, e obviamente eu ainda não li, né? É um dossiê inteiro sobre epistemologia na linguística aplicada, incluindo um texto do Danilo. Então, é ouvindo e lendo o que tem sido produzido por intelectuais negras, indígenas, ativistas, pensadoras e pesquisadoras ativistas, algumas e alguns presentes também nesse evento, é que temos alguma chance de conhecer categorias teóricas e análise em busca do fim do mundo como o conhecemos e contra as formas de poder que mantêm um pequeno grupo de humanos nas alavancas do poder. É seguir o ensinamento da Célia Chacriabá e escutar como quem se alimenta e só falar se nutriu do melhor. Nossa área, comprometida com a prática da linguagem, engajada na vida social, como estamos discutindo há mais de 2 décadas, não pode se furtar a analisar as dinâmicas diárias do poder na linguagem e agir para transformar a maneira como lidamos com esses problemas, incluindo uma séria redistribuição semiótica nas nossas metodologias e uma rebelião citacional nas nossas teorias. Por fim, eu espero ter honrado a prática materialista de leitura das mortas, sobrepondo a imaginação do que acontece e do que aconteceu com um pouco da imaginação sobre o que pode existir de outra forma. Muito obrigada. Joana, obrigado, professora Joana, pela sua exposição. Nós vamos abrir agora para um primeiro bloco de questões, tá? Mas antes eu queria fazer aquele exercício, né, de uma espécie de, enfim, acho, Joana, que das coisas, né, das muitas coisas, né, que você nos trouxe, sem dúvida, uma coisa que estava ali na Lélia Gonzalez, né, que é esse recobrimento, né, estão encobertas, né. Muitas dessas dinâmicas que você trouxe aqui para a gente, como, por exemplo, a própria história do território onde a universidade está situada, né, e quais os processos de extração, exploração, expropriação, genocídio, linguicídio, etnocídio foram necessários para que o desenvolvimento, aspas, chegasse ali, a universidade também, e depois como isso se reconfigura, né? Porque alguém pode dizer assim, não, mas foi por uma boa causa, afinal a universidade é uma boa causa, né? Mas essas mesmas dinâmicas que foram importantes ou fundamentais para construir enfim, aquela instituição, aquele território, elas reaparecem encobertas nas rotinas administrativas, citacionais, institucionais, nas lógicas de prestígio, autoridade, né, da própria universidade, né? Sobrenomes, às vezes, se perseguidos, levam aos mesmos lugares. Façam esse exercício, eu já fiz. E isso, Joana, assim, ressoa muito. Nesse momento, eu estou tentando conectar aqui essa sua conferência com o que a gente viu na fala, né? Na conferência de ontem da Marilda com a professora Claudiana, que fazia uma espécie de balanço da Lab, né? E dessa trajetória. E aí eu penso, Joana, que
esse momento político em que a gente vive, né? E aí lá a professora Marilda fez uma fala lindíssima, onde ela situou a emergência da LAB no momento sociopolítico que o país vivia, né? A período ditatorial, reabertura democrática, né? E a professora Claudiana trouxe um outro momento histórico também, que essa gestão brilhante, né? Encabeçada por ela, vivenciou, que foi justamente o período, né? As consequências ali do golpe de 2016, governo Temer, emergência da extrema-direita, a pandemia de Covid-19 e tudo que isso implicou, né? E como que a LAB foi importante ou influenciada ou convocada a agir nesse processo. E lá a gente também colocou uma outra reflexão, que há outros eventos históricos que precisam entrar nessa conta, entre eles a democratização do acesso ao ensino superior, a política de cotas. Afinal, acho que os 300, né, acho aqui é irônico, né, que os 300 ou 400, a depender de como se conte, anos de escravidão comercial a que estivemos submetidos nesse país também fazem parte das condições ou da conjuntura histórica na qual a história da linguística aplicada precisa ser lida nesse momento. E talvez repensar que tenhamos por muito tempo construído uma política de temas, né, temas indígenas, temas negros como temas, né, como diz o Guerreiro Ramos, né, o negro tema versus negro vida, para a política dos corpos que falam desde as posições, né? E aí realmente é que entram as questões, porque as heranças de prestígio são disputadas, né? Já temos inscritos, Luan, para esse primeiro bloco de perguntas. Mais alguém quer se inscrever nesse bloco? Enquanto o professor Fábio fala, vocês vão tomando coragem. Oi, Joana. Muito obrigado pela tua fala. A tua pergunta aqui é o seguinte: com que perigo estão ouvindo tem a ver com o que Danilo destacou de Lélia Gonzalez, a relação entre consciência e memória. A memória ela vai permitir que a gente tenha acesso a questões que a consciência encoberta, né, esconde. E eu tenho pesquisado bastante, como já mencionei para você antes, em outro contexto, de epistemologias indígenas e quilombolas. Boa parte dessa ancestralidade, dessa memória, ela é construída por meio da oralidade. E a gente sabe que a oralidade, no contexto acadêmico, ela não ocupa lugar de privilégio. A escrita, ela domina. Então, a minha pergunta para você é: como você enxerga essa possibilidade, nesse contexto de discussões que você apresenta, de que a oralidade ela possa estar mais presente nas nossas compreensões sobre essas questões tão importantes descoloniais? Obrigado. Obrigado, professor Fábio. Temos mais alguém? Gleiton. Eu posso falar bem alto. Eu defendi isso. É uma pergunta honesta, não é nenhuma pegadinha nem nada. Mas, assim, eu gostei muito do que você falou das políticas de estação, né? E aí a minha pergunta é: como a gente arranjar um equilíbrio, né? Como a gente assim, arranjar um equilíbrio de estação, né? Citando nossos colegas, pessoas que estão mudando a nossa realidade mais diante dos nossos olhos, né? Mas sem deixar também, assim, alguma ideia que você... Não dá pra ouvir. Desculpa. Eu só perguntei como arranjar um equilíbrio, né, nessa política de estação, no qual a gente consiga respeitar e valorizar o trabalho das pessoas que estão aqui discutindo e pensando na nossa realidade, mas também sem jogar fora coisas que podem ser relevantes para a nossa crítica social no Brasil. Obrigado, Gleiton. Mais alguém para a gente fazer um bloco de 3? A professora Branca, fala Bela Fabrícia.
Oi, Joana, tem a ver com a conversa que tivemos rapidamente no ônibus, né? Que a universidade não fez as suas tarefas, e não fez as suas tarefas, sobretudo, por conta da falta de circulação, né? Queria que você falasse um pouco a circulação e divulgação do conhecimento produzido na universidade. Até que ponto ela continua sendo orientada por uma colonialidade, tá? Então, eu não sei se eu tenho resposta, não. Eu vou começar com o que o Fábio falou, só porque eu tenho uma visão, Fábio, um pouco diferente do que você trouxe. Porque a primeira coisa é que isso é parcialmente verdadeiro. Porque já passou o tempo, tá cada vez tem mais registro, as pessoas estão produzindo. Tem muitos, sei lá, podia falar, muitas pesquisadoras, pesquisadores produzindo. Então, tem muita coisa escrita no sentido tradicional que a gente conhece. Então, eu acho que já foi uma... Se é que essa separação faz sentido entre oralidade e escrita, né? Parece que tem um livro que fundou a linguística, que o cara ficou só falando e os alunos dele escreveram. Eu ouvi falar essa história. Então, quer dizer, onde é que a gente vê oralidade e onde a gente não vê oralidade? Eu não sei se vocês conhecem outros casos parecidos. Enfim, entendeu o que eu estou falando? Eu acho que... Bom, mas enfim, quem sou eu para falar essas coisas? Fiquem à vontade, eu só fiz uma observação porque foi esse o tempo em que a gente tinha que, sei lá, procurar as coisas gravadas, por exemplo, para poder, fulano foi falar uma pessoa em tal lugar. Entendeu? Está publicado também. Então, acabou, acho que ganha. Se a academia tem alguma coisa para dizer sobre a escrita e dizer que é ela que é legítima, ela já não tem mais nem essa questão para ela usar, né? A não ser, enfim. Bom, dito isso, eu também não sei como resolver, Gleiton, assim eu não sei. O que eu quero dizer com não sei? É que não dá para dar uma resposta do tipo, faça assim ou faça assim. Uma coisa eu sei, é que a gente continua lendo pouco a produção que está circulando. A gente continua fazendo pouca revisão, entendeu? Quando a gente... Assim, e a gente sofre, a produção é sempre muito maior, por isso que eu falei, assim, as pessoas, por favor, me deem dicas, e eu não vou conseguir ler tudo, eu continuo achando que a gente precisa pelo menos ter a dica e continuar tentando aprender. Não sei. Mas uma coisa eu acho, se a gente não para pensar nisso, a gente vai continuar para sempre citando as mesmas pessoas, que não precisam parar de ser citadas. Não sei. Pode aumentar essa referência? Não sei. Não sei. Eu sei que a gente... Eu falo isso porque, assim, é curso. Todo mundo aqui deve dar curso. Aí a pessoa fala assim, dá um curso sobre tal assunto. Aí você olha as referências, aí você bota no Google, aí você fica... Parece que são parentes. Entendeu? Faz sentido o que eu falei? Nasceram todos mais ou menos na mesma região do globo, às vezes. Sim. E quando a gente procura, a gente acha, sabia? E não acha... Eu quero dizer o seguinte, não estou falando com isso, toda produção que está nova é ótimo. Não é isso. Procura, você acha muita coisa boa, muito boa. Gente fazendo coisas muito boas sobre os assuntos que a gente pesquisa. Mais uma coisa.
Pois é, Branca, circulação, divulgação, também eu acho que é o que eu falei para o Fábio, eu acho que já foi mais difícil. Eu acho que continua sendo um dilema maior, porque o Brasil ele tem a vantagem, e não é só no Brasil, né? Uma parte da América Latina também, que a gente tem um monte de revistas abertas, né? Então, a gente tem essa vantagem de a gente pode ir atrás. O que eu acho é que a gente não vai atrás mais. E existe mesmo uma hierarquia que é dada institucionalmente. Eu não acho que tá eu que decidi o Danilo, não. É dada institucionalmente, né? Quando a Zoitoide fala, esse texto eu super indico. É um texto que ela critica o Bruno Latour, então acho assim, isso aí, vai lá. É difícil, né? Mas ela vai. E assim, ela está dizendo como é que ele fala tudo isso, não cita um pensador indígena. Com tudo isso que ele está falando sobre Gaia, não sei mais o quê. Entendeu? Parece uma atitude meio nada contra a passividade, mas meio passiva nesse sentido. Então, eu acho que a universidade não faz mesmo seu dever de casa, mas a gente tem que fazer, né? Acabou já. Acabou, né? Acabou o tempo que não acha, não sei onde está. É só procurar. Aí vai ter coisa boa, coisa ruim, naquele tema que a gente está pesquisando. Você vai ficar com as coisas boas. É assim mesmo. Igual esses caras aí que nasceram naquela parte do planeta também. Tem coisa ruim, vamos combinar. E muita coisa ruim. Muita. Oi, a gente tem ainda tempo para mais um bloco. Alguém mais gostaria de se inscrever? Não? Aqui. Raja. Quem mais? Bom. Fique à vontade, tá? Precisa apertar o botãozinho de baixo até aparecer. Tá. Um comentário rápido aqui, em relação à sua última intervenção, né? Essa questão de citação, eu venho sentindo há muito tempo que nós na academia criou uma linguagem que só nem a gente entende mais. Durante anos da minha experiência na Unicamp, eu tinha bronca, até hoje tem, quando alguém fala, eu estou usando a palavra pensar no sentido Heidegger. Dane-se Heidegger, fala o que você está querendo dizer, entendeu? Ou seja, você cria uma metalinguagem acadêmica feita para ninguém entender. Então, não, eu não quero ler Heidegger, eu tenho raiva de quem leu Heidegger, você me conta o que pensar você quer dizer, entendeu? Então, eu falava assim, quando meus alunos também tinham aquela coisa, né, impressional. Então, eu quero aquela coisa, sociedade no sentido de fulano, não, fala português, não bem com esse acadêmico. Então, isso também, ou seja, eu estou querendo dizer é que se há um fosso enorme entre nós e o povo lá fora da mura da academia, a culpa é nossa. A gente está criando uma bolha exclusivamente nossa. Estou concordando essencialmente com você, mas eu quero acrescentar isso. Você tem toda a razão. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência que nós estamos criando esse elitismo acadêmico através de uma linguagem que ninguém entenda. Eu sou profundo. Ninguém entende. Claro. Eu dou e dizem. Amém, Rai.
só queria fazer uma observação que eu não falei, Leito, desculpa. Eu pensei e não falei, que era a Denise Ferreira da Silva, ela só cita assim o cântico, tá? Vai lá ver as referências. Mas é assim, para destruir, como se diz. Não. Então, assim, também tem isso, né? Uma rebelião citacional, acho que a Sarah Ames, ela não está dizendo, tipo, não leiam. Ela está dizendo, assim, quais são os pares que você pega na mão, quais são os pares que você está criticando, né? Acho que a questão é essa. Qual que é o nosso olhar crítico para esse pessoal, né? Temos mais alguma outra inscrição? Onde? João Paulo. Você falou sobre a questão da citação em trabalho acadêmico, no caso de artigos também. Você acha que é o certo assim, a gente recorrer não aos antigos e sim aos novos, ou isso é totalmente errado? Você tem que recorrer tanto aos autores novos como aos antigos? Eu acho que eu consegui, eu espero, né? Acho que a sua pergunta talvez... Ah, tá. Eu espero que a sua pergunta seja fruto do fato de que o que eu estava dizendo é que eu acho que a produção na Universidade Brasileira mudou, né? Muito nos últimos 20 anos e, quando eu digo que mudou, tem um monte de gente jovem mesmo fazendo coisas maravilhosas. Às vezes não são jovens de idade, né? São jovens de vida acadêmica, mas isso é isso mesmo. Eu acho que tem que acompanhar o que as pessoas jovens estão fazendo. É isso, obrigada. Então, não sei se tem mais alguma inscrição. Para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta, Joana. Acho que das coisas que, assim, né, dessas reflexões que você trouxe para a gente, queria ouvir um pouco você sobre como é que você pensa, né? Bom, você também estuda mobilidade e tem estudado como que esses corpos, digamos assim, historicamente excluídos, né, dos trânsitos acadêmicos ou desse lugar de prestígio do que quer que seja a produção do conhecimento, quando esses corpos chegam, né, às vezes vindos de outros territórios, né, as barreiras e tudo mais, mas queria ouvir você um pouco sobre como é que você entende essas condições de permanência desses corpos na universidade também como uma dimensão intelectual, porque embora essa permanência ela é material, envolve uma série de políticas, então a gente está falando de uma universidade que no Brasil, e aí também, se eu estou falando da universidade, eu estou falando da linguística aplicada, né, porque é lá onde isso também é feito, que foi historicamente, né, hegemonicamente construída por pessoas brancas, excluindo-se daí, então, pessoas indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, ribeirinhas, e também, se a gente pensar mais interseccionalmente ainda, né, outras possibilidades. E essas pessoas, né, por conta dos efeitos das políticas de cotas, agora chegam, né, às universidades. Temos desafios materiais para essa permanência, né, que tem a ver materiais no sentido mais econômico, né? É preciso comer, é preciso tirar cópias, é preciso pagar passagem para ir à universidade. Tudo isso está implicado, parece que não, mas está. Mas também uma permanência intelectual no sentido de que, né, haja possibilidade de que outra coisa para além de que essa paisagem mude, né? Como é que você pensa isso aí? Não, excelente. Acho que está dada na sua pergunta, tem a resposta, né? Quer dizer, é isso mesmo que você falou. Precisa de condições materiais, né? Bolsa para pesquisa, além da bolsa permanência, né? Independente das condições de permanência, também uma bolsa para pesquisa, para o estímulo à pesquisa. E, vamos dizer assim, condições para que as pessoas produzam conhecimento de uma forma legitimada. Mas, veja bem, eu estou falando isso como quem, assim,
percebe que a instituição, ela acaba, como ela tem, não é bem causal, mas tendo essa herança, ela depende de figuras específicas, fazendo coisas específicas. Ela não está, esse processo de produção, de construção da permanência, de condições para a produção intelectual dos jovens que estão chegando, ela não é feita organicamente, né? O negócio é formar e tal. Ela é feita, os jovens falam de pessoas específicas que vão trabalhando com pessoas específicas. Nunca é orgânico, né? E isso aí é que essa resposta eu não sei como dar, por isso que parece a instituição, ela realmente o solo que segura ela, não sei o que fazer, entendeu? Precisa de dinheiro, né, Dani? Entendeu? Orçamento, percebe? Sim. Amém, Joana. Então, se assim não temos mais inscrições, né? Sim, nós encerramos essa conferência, agradecendo imensamente, Joana, pela sua participação, pelo seu aceite, né? Sabemos que é uma maratona aí de atividades, né? É um prazer sempre te ouvir e poder pensar mais e mais sobre essas camadas de coisas encobertas aí nessa dialética entre memória, mas também muitos esquecimentos, né? Esquecimentos politicamente motivados, né? Obrigado, Joana. Obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui. Uma salva de palmas, né? E aí agora nós vamos para a nossa programação, nosso intervalo para o almoço e voltamos mais tarde.